Precisamos começar analisando o que a prova espera de você, como lidar com o texto de apoio, como lidar com a realidade da redação. Para que isso aconteça, obviamente, eu preciso deixar muito claro para você aqui nesse momento o que é essa redação e o que significam aquelas toneladas de texto de apoio e recortes que deixam a maioria das pessoas em conflito sobre o que fazer. Bom, primeiro ponto que você precisa ter com 100% de clareza em relação a qualquer redação, de qualquer concurso, de qualquer vestibular, de qualquer Enem, de qualquer prova que você faça na vida. Estão esperando uma defesa. Esse é um dos maiores segredos. É sempre a defesa de um ponto de vista, é sempre a defesa de uma opinião. Você vai ver isso escrito de inúmeras formas. Produção de um texto dissertativo argumentativo, produção de um texto em prosa, produção de uma dissertação. É tudo, no fim das contas, opinião. Não é mostrar uma realidade simplesmente. Não é simplesmente contar como determinado campo se desenvolve. É você defender um ponto de vista. Isso é certo, isso é errado, isso deve, isso não deve, isso procede, isso não procede. Estão esperando que você julgue. Então, do início ao fim, da primeira à última linha do seu texto, o seu compromisso é com julgamento, invariavelmente. Tenha isso sempre como premissa do texto dissertativo. Tudo que você acumula em termos de referências, exemplos, produção ao longo desse texto é para dar força, para sustentar, para engrandecer essa opinião que você vai construir. Bom, é qualquer opinião? Qualquer fato ou qualquer ponto de vista que eu tenha sobre determinada realidade serve para a construção de um texto dissertativo? Bom, aí precisamos de uns extras, de uns entendimentos maiores sobre a realidade das bancas e da prova. Não é. Sinto te informar que a sua opinião mesmo não é muito valiosa para as provas. Ninguém quer saber de fato o que você pensa sobre o tema, esse é o fato. Bom, o que esperam que você pense? Aquilo que está alinhado à banca, aquilo que está alinhado à prova, aquilo que está alinhado com alguma demanda científica, seja lá qual for. Não é necessariamente o seu ponto de vista. Bom, mas como eu vou saber, dentro do macro-universo de cada um dos temas, qual é a postura ideal? Que tipo de opinião eu posso vincular na minha redação? Isso aqui vai agradar a banca? Isso aqui vai zerar meu texto? Isso aqui vai tangenciar? Como lidar com isso? Bom, maior segredo, textos de apoio. Basicamente, todas as provas com as quais você vai lidar possuem textos de apoio. E, curiosamente, aquelas provas que não trazem texto de apoio, raros concursos, na verdade, que não trazem, têm textos da prova de português, que, na verdade, são também textos de apoio. Esses textos de apoio não estão lá para você copiar informações. Até porque isso aqui não é um concurso de caligrafia, não é um concurso de quem copia melhor. É posição, é opinião, lembra? A opinião que eu estiver no texto de apoio é a opinião que a banca espera que você vincule. Entendeu a pegadinha, o segredinho? Então veja só, eu estou com um tema aqui sobre assédio moral e sexual. É um dos temas, digamos, que está no auge dos debates contemporâneos. Inclusive eu posso até te fazer um pequeno parênteses a respeito de como nós avaliamos os temas que estão no auge para um debate. Premissa maior, Senado Federal. Segunda premissa maior, Câmara. Os dois determinam quais os temas que estão sendo cotados para boa parte dos concursos, para todos os vestibulares e também para o Enem. Os projetos que estão em debate por lá, sim, aqueles projetos que discutem o tempo todo, que está nas páginas oficiais desses órgãos de poder, que está, na maioria dos casos, na TV Senado, no aplicativo do Senado Federal, que se a senhora não tiver instalado no seu telefone ainda, a senhora está perdendo tempo.
São essas discussões, são esses os pontos que você obrigatoriamente precisa entender para saber qual tema está possível para sua prova ou não. É projeto, está sendo debatido na Câmara, está sendo votado no Senado, opa, isso aqui pode cair na minha redação, certo? Isso julga mais, para ser franco com você, do que os materiais que estão na grande mídia, circulando pelos grandes jornais. Siga as páginas dos órgãos de poder, acompanhe pelos aplicativos oficiais, acompanhe pela TV produzida por esses órgãos de justiça e você vai saber o tema da sua redação em primeira mão. Bom, assédio moral e sexual é um dos grandes projetos em debate esse ano. Sim, estão debatendo como controlar, como esclarecer e principalmente como criminalizar a prática do assédio. Eu trouxe um tema vinculado a essa questão. Tenho três textos de apoio que você deve estar acompanhando aí comigo. 3 ou 4 ou 9, mais ou menos isso. Tenho aqui uma quantidadezinha boa de textos de apoio, muito mais do que o normal, para ser franco, porque as provas trazem textos mais miudinhos, né? Felizmente, que senão você vai acabar levando horas para ler. Veja só. O primeiro texto que eu tenho é um post do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, definindo o que é assédio. Olha só, você nem precisa pensar muito sobre o que esse tema representa, o que ele significa. Já te contaram. Está lá que assédio sexual é a abordagem indesejada pelo outro, com intenção sexual ou insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada, que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subalternos ou dependentes. A questão de subalterno já me aponta para a realidade do trabalho, provavelmente é uma que você pode explorar no seu texto. E definem também assédio moral, que é toda conduta abusiva que intencional e frequentemente fira a dignidade e a integridade física ou psíquica de uma pessoa. Você já tem outras vertentes que esperam que você aborde sobre abuso, sobre a forma como isso fere a dignidade e a integridade, a dimensão física e psíquica, ameaçando o seu emprego, olha aqui de novo a dimensão do trabalho, ou degradando o clima de trabalho. Olha só, trabalho mencionado 3 vezes em um pequeno texto de apoio. Significa o quê? Você tem praticamente obrigação de abordar a dimensão do trabalho dentro da sua redação. Já definiram para você o que você vai discutir. Tá vendo que você não tem que vir com dimensões pré-moldadas a respeito do que defender no texto? Já te contaram. Você tem que falar sobre trabalho aqui, de condutas abusivas no espaço de trabalho. Estão esperando isso de você. Ah, professor, mas eu não sei muito sobre trabalho. Eu quero falar de abuso em outros setores. Você vai arriscar? Você vai pôr sua aprovação em risco? É isso que você quer? Desconfie que não, né? Então, obedeça, ouça e obedeça, simplesmente. Olha o segundo texto. Assédio no trabalho dificulta a ascensão de mulheres nas empresas. Preciso falar mais? O que estão esperando de você? Trabalho? Eu ouvi trabalho? Pois é, trabalho. Estou esperando que você fale sobre trabalho. E aqui houve um acréscimo da questão feminina. Então significa que a dimensão da mulher no campo do assédio é uma das preferidas. Ah, mas eu quero falar sobre racismo, eu quero falar sobre homofobia, eu quero falar sobre aporofobia, eu quero tratar de capacitismo no ambiente de trabalho, que são realidades vinculadas também ao assédio. São. No entanto, você tem um direcionamento ou uma expectativa sobre a sua produção, que envolva o cenário do trabalho e que envolva também a dimensão da mulher. Se você já tiver feito isso, sobrou espaço, ainda quero trazer outras linhas argumentativas, aí você faz as suas escolhas, mas não deixe de trazer essas dimensões. Então, recapitulando aqui um pouquinho, base maior da redação, opinião. Estão querendo a defesa de um ponto de vista. É a sua opinião ou o seu ponto de vista? Não.
não é a sua opinião ou o seu ponto de vista. É a opinião que estiver sendo construída nos textos de apoio, é o ponto de vista ou o recorte de discussão que esses textos de apoio direcionam para você. Então, senhor Preguicinha, não vai pular os textos de apoio na hora de escrever, hein? Não vá dar um desperto, vou direto para a folha, porque eu já domino essa situação. Não importa quanto domínio você tenha do assunto. Se você traz uma dimensão que não foi abordada nesses textos, você pode sim comprometer drasticamente a qualidade do seu texto. Isso é um fato inquestionável. A não ser que estejamos lidando com concursos de nível superior que determinam tópicos vinculados à área específica do concurso, como ocorre principalmente em Polícia Federal, Rodoviária Federal, ou os concursos, por exemplo, do próprio Senado, aí já é outro cenário, é outra realidade. Em 99% das provas, é isso que vigora. Nesse tema, se eu não me engano, eram essas duas mega abordagens que vieram sendo tratadas. Houve outros detalhes vinculados aqui à natureza do assédio, vieram detalhes vinculados, por exemplo, à questão da desigualdade, à questão de salário, à questão do humor, usado de forma controversa e bastante questionável, aquelas piadinhas, sabe? Veio questões vinculadas à ética, reforma trabalhista e inúmeras outras áreas, que inclusive você pode e deve, pelo que você entendeu, aproveitar toda vez que você for produzir seu texto. Devo copiar daqui, professor? Não, você não é para copiar, já te falei, não é um concurso de caligrafia para ver quem copia mais bonitinho o texto de apoio. É usar essas ideias, é usar essa linha de defesa para desenvolver a sua redação. Compreendido esse ponto? É o mais importante, opinião e alinhamento ao texto de apoio, ok? Segundo detalhe fundamental, que você não pode deixar passar de maneira alguma: recorte. Todas as provas, invariavelmente, sem qualquer exceção, trabalham com recortes específicos dentro de uma área maior. O que significa isso? Esse tema, por exemplo, que você tem em mãos aí, tenho certeza, está trabalhando o assédio puro e simples? Me diga, é só o assédio? Não. Você tem um recorte lá sobre o assédio silencioso e as facetas da violência institucionalizada no Brasil. Olha só, fique atento. Não é o assédio puro e simples. Você não vai escrever só sobre assédio. Você precisa mencionar que ele é silencioso, ou seja, da carência de denúncias ou da carência de olhares específicos sobre essa área, e sobre o fato de isso ser uma violência institucionalizada, ou seja, ela faz parte ou é normalizada em algumas instituições. E outro recorte, no Brasil, não está querendo saber o que acontece na Europa, não está querendo saber o que acontece na Coreia, está querendo saber o que acontece no Brasil. Você precisa mencionar isso no seu texto. Então, eu considero que seja fundamental, primordial, que quando você recebe a prova, pega a sua caneta, marca isso, risca isso, faça setas, aponte, desenhe um balão, faça qualquer coisa, um sinal de alerta, um sinal de socorro, qualquer coisa que você quiser, mas não deixe o recorte escapar de maneira alguma. Se um desses termos apontados nesse recorte ficar de fora, se você não mencionar no seu texto, isso é considerado tangenciamento. Sabe o que tangenciamento faz com a sua prova? Zera. Corta a nota pela metade. Mais ou menos isso. Você tem assim, uma dimensão do risco que você está sofrendo caso você deixe alguma dessas coisas de fora. Eu costumo dizer que é importante que você traga pelo menos uma vez em cada parágrafo esses recortes dentro do seu texto. Ou seja, está produzindo a introdução, vai aparecer assédio silencioso, vai aparecer violência institucionalizada, vai aparecer Brasil. Estou fazendo o meu segundo parágrafo, vai aparecer assédio silencioso, vai aparecer violência institucionalizada, vai aparecer Brasil, para não ter risco de você ser julgado como o tangenciador do concurso. Ah, professor, mas fica feio, fica repetitivo. Alguém falou que isso é um concurso de beleza?
Esse texto vai ser publicado o quê? No jornalzinho da sua cidade, para as pessoas verem? Não, isso é uma prova. Está avaliando a sua capacidade de ficar dentro de um tema. Preocupa com estética, não. Estética não é o fator a ser julgado. Você não deve ter visto estética no seu edital, você viu? Não tem estética. Tem coerência, tem coesão, tem argumentatividade, tem a matriz gramatical, mas você não vê estética. Porque não importa se ficou feio, importa se ficou dentro. E você quer ficar dentro das vagas, não quer? Obedeça, reproduza, copie o recorte. Se você quiser, inclusive, abrir a redação transcrevendo. Olha, forma incrível de começar a redação com esse recorte. O assédio silencioso representa uma das facetas da violência institucionalizada no Brasil. Ponto. Foi a primeira frase do meu texto. O que eu fiz com essa frase? Eu copiei o tema. Na cara dura. Para quê? Para não tangenciar. Isso garante que você fique dentro das vagas. Tome muito cuidado com isso. Então, de forma ampla, resumindo, o que temos que fazer? Passo 1, opinião. Toda redação se constrói a partir de um ponto de vista. Qual ponto de vista? O meu? O que eu li no grupo do Zap? O que eu vi no Instagram? Não. A opinião que estiver no texto de apoio. Terceiro ponto, recorte do tema. Onde aparece? Em tudo. Fica alguma coisa de fora? Jamais. Vou deixar escapar alguma palavrinha que esse tema tenha trazido? Nunca no Brasil. Não faça isso. Traga tudo para dentro da sua prova. Você pode ter dificuldade com a escrita. Você pode ser iniciante nas redações. Você pode se considerar quase semi-analfabeto. Mas se você fizer isso, você já garante mais da metade da sua nota. Resolvido isso. Não tem qualquer nível de discussão. Te garanto, em qualquer concurso. Pegando o mais fuleirinho de município até os grandes concursos da Sebrasp para a Polícia Federal. Se você fizer isso, você está dentro das vagas. Compreendido? Resolvido esse ponto? Então, ótimo. Vamos lidar com a construção desse texto. Então, você pode ainda se defrontar com temas que talvez sejam ainda mais espinhosos, principalmente quando envolver uma pergunta. É um outro perfil perigoso, com o qual você também precisa tomar cuidado e que também pode aparecer com você com a frequência que você não imagina como é grande. Veja só, nesse segundo tema que eu tenho sobre análise, nós temos uma pergunta a respeito de quê? Obesidade. Um pequeno parênteses. Eu sei que você está pensando assim, mas, seu professor, eu vou fazer a prova da Polícia Militar do meu estado. Por que eu tenho que saber sobre obesidade? O que a obesidade tem a ver com um tema de natureza de saúde pública, professor? Menino, não é você que seleciona o tema. Tome cuidado com esses julgamentos. Eu estou vendo candidatos, as polícias, fazendo só tema de segurança pública, achando que só cai segurança pública em provas militares, assim como acreditam que só cai um tema sobre mercado financeiro em provas de banco. É Banco do Brasil, cai o quê? Mercado de ações. Não é assim. A cobrança é sobre atualidades. Se obesidade faz parte do universo das atualidades, sim, você precisa saber, sim, pode aparecer como base do seu tema, você vai precisar dominar também. Então deixe esse preconceito para trás e abra sua percepção para qualquer nível de recorte. Tudo bem? Tudo bem, então. Aí, veja, eu estou aqui com um tema perigosíssimo que veio assim, obesidade. Problema de saúde pública ou construção estética e social? Preciso decidir? Preciso decidir. Preciso citar essa decisão logo ali na abertura do texto? Precisa. Caso você não faça isso, você perde pontos não só no entendimento do tema, mas também na avaliação da estrutura dissertativa. Porque dissertação diz respeito a quê? Ainda lembra? É opinião, marca de opinião. Então, se você não decide entre essas duas áreas que o seu tema menciona, esse ou significa que é como se você não tivesse se posicionado. É como se você tivesse perdido a noção sobre o que é a dissertação e, claro, sobre o ponto de vista. Posso me guiar pelos textos de apoio, como você falou antes? Deve.
olha só, eu tenho aqui como texto 1 uma entrevista à BBC Brasil com o endocrinologista Valmir Coutinho. Ok. O que o endocrinologista está falando? Está falando da situação de saúde. Na entrevista dele do início ao fim. Aí eu tenho um texto 2 falando sobre a origem da obesidade dentro do cenário brasileiro, sobre o fato de essas pessoas serem ridicularizadas. E no finalzinho do texto, no último parágrafo, me diz assim, para ficar bem claro, gordura corporal em excesso é sim um perigo. Uns 30% dos obesos podem ter um perfil metabólico e cardiovascular dentro da normalidade. Mas estudos mostram que pacientes com IMC superior a 30 sempre têm risco aumentado para doenças cardíacas, vasculares, diabetes e câncer. Qual ponto de vista, minha senhora, estão esperando que você defenda? Um minutinho para você pensar, o que você acha? Eu tive uma entrevista com um endocrinologista. Falou sobre todos os problemas da obesidade. Eu tive um texto 2 que encerrou falando de doenças cardíacas, vasculares, diabetes e câncer. Já tem uma noção? Pois é, estão te empurrando para o problema de saúde pública. Então talvez seja o lado que precise ser debatido. E o terceiro texto discute, deixe-me ver o que, sobre cientistas estudando a área. Por que pessoas obesas muitas vezes desenvolvem doenças sérias e muitas vezes mortais? Será qual lado dessa banca está esperando que você defenda, hein? Aí diz lá, por trás de todas essas condições está uma capacidade inadequada de armazenar gordura. Tá tudo apontando para a saúde. Não estou te obrigando, sabe? Mas só estou te dizendo que talvez, só talvez, seja mais sensato e mais seguro você direcionar seu texto para um problema de saúde. O posicionamento precisa ser taxativo, maniqueísta. Sim, é problema de saúde, ponto final. Ou é um problema de construção estética e social, ponto final. Não, você não precisa ser tão taxativo, tão polarizado, tão extremista, não é uma obrigação. Você pode muito bem dizer no seu texto que obesidade é mais um problema de saúde pública do que uma construção estética ou social. Percebeu esse posicionamento? É um posicionamento que deixa, digamos assim, relativizada a realidade. Não estou dizendo que não seja social ou estético, só estou dizendo que é mais uma questão de saúde, ou que a demanda de saúde pública é mais significativa para a obesidade do que as demandas estéticas e sociais. Entendeu? Esse posicionamento relativizado é possível, é saudável, é um dos mais recomendáveis para as provas, porque mostra que você tem bom senso. Pessoas polarizadas, extremistas, geralmente não são reconhecidas como pessoas de bom senso, você há de convir, né? Bom senso é equilíbrio, bom senso é ponderação, é essa relativização. Se você for capaz de relativizar, maravilha, significa que você demonstra mais domínio sobre a realidade e a sua percepção de mundo é mais sensata. Isso é valioso, tome cuidado, ok? Então, os textos mostram ali um pouquinho sobre gordofobia, mostram um pouquinho sobre preconceitos, então você poderia em algum momento mencionar que há sim problemas estéticos e sociais, porém a questão de saúde pública predomina. Onde essa informação deve ser mencionada e reforçada nos textos? Em todas as partes que você puder. Faça isso na introdução, retome essa posição no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Todas as vezes que você se lembrar, vá lá, reforce o posicionamento. Porque como eu já mencionei, e eu vou repetir até que você sonhe com isso, porque eu preciso que você memorize isso, por favor,
Opinião é o que mais importa. Estar dentro do recorte é fundamental, é a única coisa que importa. Então vale muito a pena você reforçar o tema e a posição que você está sustentando vinculada ao texto de apoio quantas vezes você puder. Pegou a prova então, em resumo? O que você vai fazer? Abrir a prova. Vou ler o texto de apoio, professor. Fazendo o quê? Pensando na morte da bezerra? Não! Marcando no texto de apoio quais são os posicionamentos, as opiniões. O que esse texto está falando? Esse texto está afirmando o quê? Qual tipo de posição esse texto mostra? Marcou? Marcou. Anotou no cantinho quais os argumentos que esse texto de apoio me dá a opção de usar. Tenho várias opções. Ótimo, levante essas opções. Depois, terminei os textos de apoio, vi um monte de coisa legal que pode ser escrita a respeito desse assunto. Faço o que agora? Pega a frase do tema, que a gente vai chamar sempre de recorte, certo? Marque as palavras mais importantes. Você vai marcar, porque não confia na memória, você precisa marcar. Marque as palavras mais importantes porque elas vão ser repetidas, reescritas, reiteradas quantas vezes você puder ao longo desse texto. É a estratégia mais segura, é a estratégia mais pé no chão para você conseguir bons resultados em qualquer prova que você faça na vida. Estamos conversados? Estamos conversados, então. Texto de apoio, lido, marcado, sinalizado. Tema, repetido, repetido, repetido.